A Câmara de Lamego já pagou, desde 2012, mais de 4 milhões de euros em rendas por um pavilhão multiusos que ainda não abriu ao público. A obra foi construída numa parceria público-privada e ainda não se sabe quanto vai custar aos contribuintes. O desgaste do multiusos de Lamego não se deve ao uso, mas à falta dele. A história desta obra incompleta tem vários capítulos e começou em 2006. Apontada pela autarquia como de vital importância para o concelho e para a região, chegou a ser inaugurada e a acolher 4 eventos públicos decorreu o ano de 2012. Mas foi ocupação de pouca dura. Verificou-se que o teto tinha uma falha de construção e foi deitado abaixo. Demoliu-se a parte superior, alterou-se o projeto e 6 anos depois do lançamento da primeira pedra, a obra está assim. Quando foi inaugurado estava jeitoso, estava bom, mas depois houve para lá uns problemas e fechou outra vez. Fizeram obras agora, não sei quando acabará. Penso muito mal disto, não justifica de maneira nenhuma o investimento, pelo menos até agora. Quer dizer, que nem uma utilização tinha tido em condições, entrou em obras. A obra nasceu de uma parceria público-privada denominada Lamego Renova. Com apenas 49% do capital, a empresa municipal Lamego Convida chamou a formar esta PPP, um consórcio constituído por 4 empresas privadas, com os restantes 51% do capital. Entravam assim para a construção a Irmãos Cavaco, a Francisco Pereira Marinho, a Gabriel Couto e a Empreendimentos Turísticos e Imobiliários. A PPP surgiu então como uma espécie de casamento por conveniência para durar 25 anos e serviria para repartir os custos da construção, gestão e manutenção do pavilhão multiusos de Lamego. Aqui começou também o que o Tribunal de Contas veio a considerar um complexo de atos e contratos entre a autarquia de Lamego, a empresa municipal, as entidades privadas e a banca. A Câmara não teria condições para fazer um projeto desta natureza sem ser com envolvimento de privados, com o envolvimento de gente com muita experiência, com muita capacidade para executar obras de natureza diversa e também de as financiar bem na banca, quando as instituições privadas tinham mais acesso ao crédito do que tinham as instituições públicas. Ainda assim, a Caixa Geral de Depósitos só aceitou emprestar dinheiro com uma garantia pública, neste caso da Câmara Municipal. Em 2008, o Tribunal de Contas descobriu que o empréstimo de cerca de 20 milhões de euros pedidos à Caixa Geral de Depósitos, que devia ter sido assumido pelos privados, só foi aceito perante uma carta conforto assinada pelo Presidente da Câmara, onde assume que, se necessário, apoiará a Lamego Renova de modo a que esta possa cumprir com as obrigações daí decorrentes. Lamego Renova é um instrumento, é um veículo para a construção, financiamento e gestão parcial deste equipamento ao longo da sua vida útil. E, mas portanto, quem está a financiar é a Câmara. Obviamente, mas quem vai beneficiar do equipamento é a Câmara. Quem paga as SCUTs é o Estado português e os utilizadores, não são os privados que as construíram. Os privados foram um meio, um veículo de financiar e construir uma obra, um equipamento que tem interesse público. O interesse do equipamento até pode ser público, mas na verdade nunca chegou a ser colocado ao serviço do público, porque o pavilhão ainda nem sequer está pronto. Já as rendas, essas estão a ser pagas pelo Orçamento da Câmara desde 2012. No último relatório de contas da empresa municipal Lamego Convida, pode ler-se que a empresa pública ou privada Lamego Renova esteve em incumprimento no contrato de financiamento. A regularização do serviço da dívida teve por base os suprimentos que a Lamego Convida fez à empresa de capitais públicos e privados. No total das faturas, foram mais de 4 milhões de euros que saíram do orçamento da Câmara para regularizar o empréstimo na Caixa Geral de Depósitos. As verbas que deviam ter sido, numa situação normal, se o equipamento estivesse a ser utilizado normalmente, teriam sido pagas ao abrigo do contrato de arrendamento, foram transferidas por suprimentos. Suprimentos que são devidos, ou seja, a parceria, a empresa que construiu o pavilhão, está em dívida nesse montante que foi feito em termos de suprimentos à Câmara Municipal. Mas não foi apenas no financiamento da obra que a autarquia ficou sozinha. Para esta reportagem, os parceiros privados recusaram prestar alguns esclarecimentos à SIC, como por exemplo, como é que desde 2007 já foram apresentados 4 contratos para arrendamento do espaço e sempre com valores diferentes, para aparentemente arrendar o mesmo edifício. A Câmara inicialmente já esteve disposta a pagar mais de 71 milhões de euros até 2036,
Mas subitamente o valor das rendas baixou agora, semanas antes desta entrevista, para os pouco mais de 20 milhões de euros. Mas o mais certo é que o real custo para os contribuintes só venha a ser conhecido daqui a 20 anos. Quanto a estar aberto ao público, espera-se que ainda no início de 2015 seja feita uma segunda inauguração, isto é, se não houver novas surpresas. Frederico Correia, com imagem de Frederico Pinto, SIC, Lamego.